O homem mais rico da Babilônia nos ensina lições importantes para melhorar nossa educação financeira. A antiga cidade de Babilônia, cercada por muralhas imponentes e atravessada por rios comerciais, não foi apenas um centro de cultura e poder, mas também um laboratório vivo de princípios econômicos que ainda hoje permanecem relevantes. É curioso perguntar: como um livro ambientado há milhares de anos pode nos oferecer respostas tão atuais para nossos problemas financeiros modernos? A resposta é simples e poderosa, porque a natureza humana não mudou, e os erros que cometiam os babilônios são os mesmos que cometemos hoje com o nosso dinheiro. A história central gira em torno de Arcade, um homem que passou de simples escriba a se tornar o homem mais rico de toda a Babilônia. Não herdou fortuna, não ganhou um prêmio divino, nem encontrou um baú de tesouros enterrados. Sua riqueza foi construída com disciplina, constância e, acima de tudo, com um sistema de princípios que, aplicados dia após dia, o levaram a acumular um patrimônio invejável. Aqui surge a primeira grande lição. A riqueza não depende do acaso, mas da preparação e da mentalidade com que você encara o uso do dinheiro. E então, como posso eu começar a trilhar esse mesmo caminho que Arcade percorreu? A resposta está nos conselhos que ele compartilhou com seus amigos e discípulos. Conselhos que se tornaram leis universais do dinheiro. Em uma das histórias mais célebres, um grupo de amigos de infância de Arcade o questiona com certa inveja. Todos partiram do mesmo lugar, com as mesmas oportunidades, mas apenas ele alcançou o topo da abundância. Por que alguns prosperam enquanto outros permanecem presos às dívidas? Arcade, longe de se orgulhar, revela que a diferença esteve em aplicar o que ele chama de princípios da riqueza duradoura. Lá aparece o primeiro e mais essencial de todos: aprenda a pagar a si mesmo primeiro. Ou seja, reserve pelo menos 1/10 parte de tudo o que ganha, sem desculpas. Imagine por um momento quantas vezes o dinheiro passa pelas suas mãos e desaparece quase imediatamente em contas, desejos, compromissos ou gastos desnecessários. Não seria mais sensato que o primeiro beneficiário de seus esforços seja você mesmo? Essa é a base sobre a qual Arcade construiu sua fortuna. Um hábito constante de poupança que, com o tempo, se tornou capital disponível para investir. Não se trata de esperar ter muito para começar a guardar, mas de fazê-lo desde já, mesmo com o pouco que entra. Essa disciplina silenciosa é o que diferencia o rico do pobre, porque o pobre vive gastando o que ganha, e o rico faz com que uma parte do que ganha trabalhe para ele. No entanto, economizar por economizar não basta. O dinheiro guardado deve ser colocado para trabalhar, pois um capital imóvel perde poder com o tempo. Assim entenderam os babilônios. Cada moeda deveria se transformar em um escravo que gerasse mais moedas. Arcade expressava isso claramente: faça seu ouro se multiplicar. E aqui surge outro ensinamento fundamental. A riqueza cresce quando seu dinheiro se torna um exército que trabalha dia e noite por você, mesmo enquanto você dorme. O que você faz com o que economiza deixa inerte em uma gaveta ou busca que produza frutos. O livro não se limita a falar de acumulação, mas também de proteção. Nas muralhas da Babilônia, não apenas se defendiam os tesouros de inimigos externos, mas também de erros internos. Arcade alertava seus ouvintes sobre o perigo de investir em assuntos que você desconhece ou deixar-se seduzir por promessas de ganhos rápidos. Mais de um cidadão perdeu tudo o que tinha por confiar em negócios duvidosos ou por seguir conselhos de pessoas sem experiência. A prudência é um escudo indispensável. Antes de entregar seu dinheiro, examine com lupa o terreno em que o irá semear. Um dos trechos mais impactantes é o da parábola do credor e do jovem, que queria enriquecer rapidamente com a compra de joias de má qualidade.
Lá nos mostra que a ignorância é tão perigosa quanto a ganância. O jovem, cegado pela promessa de multiplicar seu dinheiro, acabou sendo enganado. E é que a riqueza não cresce com atalhos, mas com passos firmes e consistentes. Arcade sabia disso. Consulte sempre homens sábios naquilo que domina. Essa é a razão pela qual o conhecimento financeiro é uma ferramenta de defesa tão poderosa quanto as muralhas de uma cidade. Em outra narrativa, fala-se das dívidas como correntes invisíveis que escravizam as pessoas. Babilônia tinha comerciantes prósperos, mas também homens e mulheres afundados em empréstimos que jamais podiam pagar. O livro mostra que a dívida não é apenas um problema econômico, mas também psicológico. Rouba a paz, consome a energia e destrói a liberdade. Como se livrar dessa carga? Arcade aconselha enfrentá-las com disciplina. Comprometa-se a viver com menos do que ganha. Estabeleça um plano de pagamento organizado e, pouco a pouco, essas correntes começam a se romper. A obra também nos fala do poder da oportunidade. Babilônia floresceu porque soube aproveitar os rios, as rotas comerciais e as habilidades de seu povo. No âmbito pessoal, aproveitar a oportunidade significa estar preparado quando a ocasião se apresentar. Arcade enfatiza que o homem que possui um capital poupado está sempre em vantagem, porque quando se abre uma porta de investimento, ele pode entrar enquanto outros ficam olhando de fora. Ter dinheiro poupado não é apenas um ato de disciplina, é também um bilhete para o futuro. Mas talvez a lição mais profunda que o homem mais rico da Babilônia nos deixa é que a riqueza não é apenas acumulação de bens, mas a possibilidade de viver com liberdade e de ajudar os outros. Arcade entendeu bem. Uma parte de sua fortuna deveria ser destinada ao bem-estar de sua família, outra a causas nobres e outra a investimentos produtivos. A verdadeira prosperidade não consiste em acumular, mas em distribuir com sabedoria. Este livro também nos revela que a mentalidade desempenha um papel decisivo. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem condenadas a repetir os mesmos erros financeiros geração após geração? A resposta está na sua forma de pensar. O pobre vê o dinheiro como algo que chega para ser gasto imediatamente. O rico o vê como uma semente que deve ser cultivada. O pobre busca prazer instantâneo. O rico busca estabilidade a longo prazo. O pobre teme o risco. O rico o estuda e o gerencia. Mudar essa mentalidade é tão importante quanto qualquer técnica de poupança ou investimento. Nas ruas da Babilônia, entre mercados movimentados e templos imponentes, surgia essa filosofia prática. Nunca gaste mais do que ganha, pague suas dívidas com ordem, proteja seu capital de riscos desnecessários, faça seu dinheiro trabalhar para você e busque conselho dos sábios. Tudo isso parece simples, mas na prática requer força de caráter. E aqui está a parte mais inspiradora. Qualquer pessoa pode aplicar essas leis. Não importa se ganha muito ou pouco. Se vive na Babilônia há milhares de anos ou em uma grande cidade moderna. O relato de Arcade e de outros personagens babilônios nos lembra que o dinheiro não obedece à sorte, mas a princípios eternos. Esses princípios sobreviveram a impérios, guerras e crises econômicas porque não dependem de modas, mas da natureza humana. E é aqui que o livro ganha um valor incalculável. Mostra-nos que, embora vivamos cercados de tecnologia, aplicativos bancários e mercados globais, os erros básicos e as soluções fundamentais continuam sendo os mesmos. Os ensinamentos do homem mais rico da Babilônia não se limitam ao exemplo pessoal de Arcade, também são transmitidos por meio de parábolas que ressoam fortemente em nossa vida cotidiana. Uma das mais importantes é a das 7 curas para uma bolsa vazia.
O que isso significa? Que assim como um médico prescreve remédios para curar um corpo enfraquecido, Arcade propõe 7 passos práticos para curar as finanças doentes. A primeira cura é começar a encher sua bolsa, o que significa que de cada 10 moedas que você ganhar, pelo menos uma deve ficar com você. Este princípio básico de poupança aparece novamente, insistindo que a disciplina é mais poderosa do que a intenção. A segunda cura é controlar os gastos, porque muitos se enganam achando que podem economizar quando, na verdade, permitem que os desejos superem as necessidades. Aqui surge uma verdade incômoda. O ser humano tem uma capacidade infinita de justificar gastos. E se não aprender a distinguir entre o essencial e o supérfluo, a riqueza nunca chegará. A terceira cura é fazer seu ouro se multiplicar, algo que já foi sugerido nos ensinamentos iniciais, mas que agora se torna uma regra firme. O dinheiro não deve ficar inativo, mas gerar mais riqueza. E como posso conseguir isso? Através de investimentos inteligentes, empréstimos que retornem juros ou negócios que ampliem seus rendimentos. A quarta cura é proteger seus tesouros contra perdas. Um lembrete de que a ganância e a imprudência destroem mais fortunas do que inimigos externos. Antes de investir, busque a segurança do seu capital. A quinta cura ensina a transformar sua casa em um investimento seguro. Para os babilônios, ter uma casa própria não era apenas um símbolo de estabilidade, mas também uma forma de reduzir despesas e construir segurança familiar. A sexta cura é garantir renda para o futuro, o que hoje chamaríamos de planejamento para a aposentadoria. Arcade dizia que um homem sábio deve prever os dias em que não poderá mais trabalhar e assegurar que sua família não passe necessidades. Finalmente, a sétima cura é aumentar sua capacidade de ganhar, pois a mente e as habilidades são o recurso mais valioso de todos. A riqueza não vem apenas do dinheiro que você acumula, mas também do conhecimento e das habilidades que você aperfeiçoa dia após dia. Estas 7 curas atuam como uma medicina integral. Você economiza, controla, multiplica, protege, investe em sua casa, pensa no futuro e melhora continuamente sua capacidade. A mensagem é contundente. Qualquer pessoa pode curar suas finanças se aplicar esses princípios. Mas claro, a pergunta que surge é: eu realmente tenho a vontade de colocá-los em prática ou prefiro continuar justificando meus maus hábitos? Outro dos pilares fundamentais do livro são as 5 leis do ouro. Essas leis foram transmitidas por meio de uma história na qual um pai rico, antes de morrer, deixou para seu filho não apenas um baú com ouro, mas também um baú com essas leis. O filho, cegado pela abundância imediata, gastou imprudentemente sua fortuna e acabou na ruína, só para descobrir tarde demais que as verdadeiras riquezas estavam nas leis. A primeira lei diz que o ouro chega facilmente e em quantidade crescente àquele que reserva pelo menos 1/10 parte de seus rendimentos para criar um patrimônio para o futuro e para sua família. A segunda lei ensina que o ouro trabalha com diligência e se multiplica quando encontra um terreno fértil, ou seja, investimentos seguros e sábios. A terceira lei adverte que o ouro se apega à proteção do dono prudente, que o investe apenas sob conselho de homens experientes. A quarta lei revela que o ouro foge do homem que o investe em negócios que não conhece ou em projetos que prometem ganhos impossíveis. E a quinta lei sentencia que o ouro desaparece do bolso daquele que o força a obter rendimentos impossíveis ou o acompanha nos conselhos de estelionatários ou sonhadores. Não é surpreendente que essas leis escritas em um contexto tão antigo continuem descrevendo com precisão os erros financeiros de hoje. As fraudes modernas, as pirâmides, os negócios duvidosos, os investimentos em setores que desconhecemos.
Todos são reflexos do que Babilônia já alertava há milhares de anos. A diferença é que quem respeita essas leis cria riqueza duradoura, enquanto quem as ignora perde o que tem e fica marcado pela frustração. O livro também dedica um espaço importante à parábola do credor e à responsabilidade de administrar o crédito. Na Babilônia, pedir emprestado era comum, mas também era uma arma de dois gumes. Quem tomava emprestado para investir em algo produtivo podia prosperar, mas quem o fazia apenas para consumir caía em cadeias intermináveis. Arcade ensinava que, embora a dívida possa ser uma ferramenta, ela deve ser gerenciada com prudência e com um plano claro de pagamento. Caso contrário, torna-se uma algema que sufoca a liberdade. Em uma outra parábola memorável, fala-se de um homem escravizado por suas dívidas que busca desesperadamente uma maneira de se libertar. A solução foi simples, mas poderosa: destinar uma parte de seus rendimentos para cobrir necessidades básicas, outra parte para pagar os credores e reservar uma pequena margem para si mesmo. Com o tempo, essa disciplina o libertou. A lição é clara: não importa o quão grande seja a dívida, sempre é possível elaborar um plano gradual para vencê-la. Mas isso exige compromisso e honestidade consigo mesmo. Mais adiante, o livro apresenta um ensinamento crucial sobre as oportunidades. Conta a história de um homem que sempre sonhava em enriquecer-se, mas nunca agia. Quando finalmente surgiu uma oportunidade de investimento, ele hesitou demais e deixou passar. Depois, quando quis aproveitar outra, já era tarde. Arcade dizia com firmeza: a oportunidade é um Deus ciumento que não espera. O sucesso não vem para aqueles que sonham eternamente, mas para os que agem com rapidez e preparação. E aqui há uma reflexão profunda. Quantas vezes em nossa vida deixamos escapar portas abertas por medo, indecisão ou falta de preparação financeira? O homem mais rico da Babilônia não se limita a dar conselhos técnicos, também oferece um chamado moral. Lembramos que a riqueza deve ser usada para o bem, que não faz sentido acumular se não for compartilhada ou se o espírito for destruído. A prosperidade, quando administrada com egoísmo, leva ao isolamento. Por outro lado, quando combinada com gratidão e serviço, torna-se um legado que transcende gerações. Outro relato fascinante é o das muralhas da Babilônia. Conta-se como a cidade foi sitiada várias vezes, mas seus muros impenetráveis a mantiveram segura. Essa metáfora nos ensina que, assim como Babilônia protegia seus tesouros com muralhas, cada pessoa deve proteger suas finanças com hábitos sólidos. Os muros da sua economia são suas economias, seus investimentos prudentes, seu controle de gastos e sua capacidade de resistir à tentação de dilapidar o que construiu. O livro insiste repetidamente que a riqueza não é um resultado imediato. Arcade levou anos para construí-la, passo a passo, suportando sacrifícios e aplicando disciplina. Aqui está uma das mensagens mais duras, mas mais valiosas. Se você busca um enriquecimento rápido, provavelmente perderá tudo. A riqueza que chega lentamente, como fruto do esforço constante, é a que permanece. E se paramos para refletir, não é justamente essa mesma verdade que observamos em nossa vida moderna? Quem corre atrás de ganhos fáceis acaba sendo enganado, frustrado e endividado. Mas quem planta com paciência, economiza com disciplina e multiplica com inteligência, constrói uma base que resiste a crises, guerras ou infortúnios. Assim foi na Babilônia e assim continua sendo hoje. Uma das lições mais poderosas do homem mais rico da Babilônia surge quando nos é mostrado que riqueza não é simplesmente dinheiro acumulado, mas sabedoria aplicada. Arcade explicava que muitos homens que receberam fortunas rápidas, seja por herança ou por acaso, as perderam em pouco tempo. E por que isso aconteceu?
Porque o ouro que chega sem conhecimento foge sem remédio. Somente o ouro que chega a quem sabe administrá-lo permanece, cresce e se multiplica. Aqui nos é revelada uma verdade contundente. Não é a quantidade de dinheiro que determina seu futuro, mas sua preparação para administrá-lo. O livro também nos mostra que a educação financeira não é um luxo, mas uma necessidade. Na Babilônia, os homens sábios dedicavam tempo a ensinar aos jovens como lidar com o dinheiro, assim como um pai ensina a um filho a cultivar a terra ou a cuidar de um rebanho. Essa transmissão de conhecimento era considerada um dever moral, pois entendiam que a ignorância financeira condenava à escravidão econômica. Então, quanto tempo você dedica a aprender sobre o dinheiro, em vez de deixar que ele escape por falta de compreensão? Outro dos relatos que encerra com força este conjunto de ensinamentos é a parábola do camelo. Conta-se que esse homem, embora trabalhasse com constância, nunca conseguiu sair da pobreza, porque cada moeda que recebia era gasta em prazeres imediatos. Um sábio o confronta e lhe diz que nunca verá prosperidade até aprender a respeitar seus próprios ganhos. A história nos lembra que não importa o quanto você trabalhe, se não tiver a disciplina de conservar parte do que gera. O trabalho sem sabedoria financeira é como carregar água em uma jarra quebrada. A visão de Arcade também se estende ao valor do esforço pessoal. Ele ensinava que a fortuna não deve ser esperada de fora, mas construída de dentro. Se você depende da sorte, do acaso ou da ajuda constante de outros, estará sempre à mercê da incerteza. Por outro lado, se cultiva suas habilidades, sua disciplina e sua constância, terá um terreno sólido onde a riqueza florescerá. Essa mentalidade de responsabilidade é a que transforma vidas, pois move as pessoas da reclamação para a ação. As histórias babilônicas também nos mostram o contraste entre aqueles que protegem seu dinheiro e aqueles que o gastam de forma displicente. Houve homens que, buscando prestígio social, gastavam em banquetes luxuosos e em enfeites para impressionar os outros, e logo caíam na miséria. Por outro lado, aqueles que viviam com simplicidade, que reinvestiam o que ganhavam e cuidavam de seus recursos, acabavam sendo respeitados e prósperos. A mensagem é clara. A riqueza silenciosa é mais poderosa que a ostentação barulhenta. No final, toda a narrativa da Babilônia nos leva a uma conclusão profunda. A verdadeira riqueza é uma construção gradual, fruto de princípios eternos, aplicados com disciplina. Não é necessário ser um gênio, nem ter heranças, nem viver cercado de oportunidades extraordinárias. Basta aplicar as leis que Arcade ensinou, guardar uma parte do que ganha, controlar seus gastos, investir com sabedoria, proteger seu capital, livrar-se das dívidas, aproveitar as oportunidades, educar-se constantemente e não deixar de aprimorar suas habilidades. Esses passos, que parecem simples, são, na verdade, os alicerces sobre os quais se erguem impérios pessoais. E se pensarmos com atenção, a metáfora da Babilônia não é casualidade. Assim como aquela cidade foi um símbolo de prosperidade no meio do deserto, cada um de nós pode construir sua própria Babilônia financeira em meio a um mundo cheio de incertezas. Seus rendimentos são os rios que alimentam a cidade, seus hábitos são as muralhas que a protegem, seus investimentos são os mercados que a fazem crescer e sua disciplina é o rei que a governa com justiça. Que tipo de Babilônia você está construindo? Uma cidade de muros fortes ou uma aldeia vulnerável a qualquer saque? O encerramento do livro não é apenas uma lembrança histórica, mas um chamado à ação. Porque as parábolas que os pastores, mercadores e sábios transmitiram não estão destinadas a permanecer como contos distantes, mas a serem aplicadas na vida diária de quem deseja prosperar. Arcade,
convertido em símbolo de sabedoria, não se limita a nos dar conselhos, mas nos fornece um mapa claro para caminhar em direção à liberdade financeira. E o mais encorajador é que esse caminho não é reservado para poucos privilegiados. Está aberto a qualquer um que tenha a vontade de começar hoje, mesmo que seja com a primeira moeda guardada no bolso. Assim, a voz que ressoa desde as areias da Babilônia até os nossos dias é um convite permanente. Comece agora, comece com o que você tem, mas comece. Porque a riqueza não é um destino distante, mas um processo diário de escolha. Um processo que, se for honrado com constância e disciplina, transforma qualquer homem comum em um verdadeiro guardião de seu próprio tesouro.